Hoje, pausa curta. Eu quero que você reflita comigo. Será que o Movimento Brasil Livre, o tão falado MBL, é realmente um movimento de direita? Ou será que estamos diante de uma peça de teatro liberal, cuidadosamente ensaiada, para servir ao mesmo sistema que dizem combater? A resposta pode ser mais incômoda do que parece. O Nacional Social Económico, ao contrário do que muitos repetem sem estudar, nasceu de uma visão concreta de soberania nacional. Não se tratava apenas de um conceito político abstrato, mas de um imperativo prático. A capacidade de uma nação de controlar seu próprio destino econômico, livre de pressões e interesses externos que pudessem comprometer o bem-estar de seu povo. Era a busca pela autossuficiência, pela autonomia decisória em um mundo onde as grandes potências financeiras ditavam as regras do jogo. A ideia central era simples, mas radical. O Estado deve existir para proteger o povo, e a economia deve servir à nação, não o contrário. Isso significava reverter a lógica do capital internacional, que via os países apenas como fontes de matéria-prima e mão de obra barata. A economia, nessa nova ótica, tornava-se uma ferramenta estratégica para alcançar objetivos nacionais, como o pleno emprego, a segurança alimentar e o desenvolvimento industrial. O lucro de corporações anónimas e distantes deixava de ser a prioridade máxima. O trabalho, o solo e a indústria eram os pilares dessa construção, vistos como instrumentos de fortalecimento coletivo. O trabalhador não era uma mera engrenagem substituível, mas o construtor da nação. O solo não era um ativo a ser vendido, mas a base da subsistência e da identidade do povo. A indústria era o motor da independência, a garantia de que o país poderia produzir o que precisava. Portanto, esses elementos fundamentais não eram mercadorias para a especulação estrangeira ou para os caprichos de um mercado financeiro globalizado. Eram património nacional, recursos sagrados que deveriam ser geridos com o propósito de garantir a prosperidade e a segurança das gerações presentes e futuras, blindando a nação contra a volatilidade e a exploração. Era um sistema baseado em ordem produtiva, solidariedade orgânica e dever nacional. Agora, compare com o MBL. Desde sua origem, o movimento nunca defendeu a soberania do povo. Defendeu, sim, o livre mercado absoluto, um conceito que, sob o verniz bonito da palavra liberdade, significa apenas uma coisa: submissão ao capital internacional. Eles falam em meritocracia, mas nunca falam sobre as condições desiguais que destroem qualquer mérito real. Falam em eficiência, mas ignoram a dignidade. Falam em liberdade, mas defendem corporações que compram a política e escravizam mentes pelo consumo. Existe uma diferença fundamental, quase abissal, na forma como duas visões de mundo enxergam o trabalho e o trabalhador. O nacional social económico, frequentemente mal compreendido por preguiça intelectual ou distorção deliberada, via o trabalhador como a célula fundamental, a parte viva e pulsante da pátria. Não era apenas uma engrenagem, mas o próprio motor da nação. Um cidadão cuja dignidade e bem-estar estavam intrinsecamente ligados ao destino coletivo. O seu suor não construía apenas um produto, mas edificava o futuro da comunidade. Em contraste direto, o liberalismo defendido pelo MBL vê o trabalhador como um número em uma planilha, uma abstração, um custo a ser otimizado, uma variável em uma equação de lucros. Nessa lógica fria, a pessoa é despojada de sua humanidade, de seus laços familiares e comunitários e reduzida a um recurso humano descartável, sujeito às flutuações impessoais do mercado. Essa divergência se aprofunda na concepção de riqueza.
Para o nacional-social económico, a riqueza só tem sentido quando é nacional, quando fortalece o corpo da nação. Ela deve permanecer dentro das fronteiras, circulando, irrigando a economia local, gerando força produtiva, inovação tecnológica e, acima de tudo, coesão social. A prosperidade de uma empresa era inseparável da prosperidade do povo. Para o liberalismo do MBL, a riqueza é apátrida. Ela não tem bandeira, não tem lealdade, não tem povo. Seu único compromisso é com a maximização do retorno financeiro, onde quer que ele esteja. O capital flui para paraísos fiscais e mercados estrangeiros com a mesma facilidade com que abandona comunidades inteiras, deixando para trás desemprego e desolação. E por isso mesmo, essa visão de mundo é, em sua essência, desumana. Há uma engenharia emocional por trás do discurso liberal moderno. Eles não falam ao intelecto, falam ao ego. Prometem poder individual, enquanto retiram poder coletivo. Prometem liberdade, mas condicionam tudo à lógica do capital. É a sedução da ilusão, a sensação de controle que mascara a impotência real. O liberalismo cria sujeitos ansiosos, individualistas, incapazes de perceber que são peças descartáveis dentro de um mecanismo maior. O MBL é a tradução brasileira dessa lógica, um projeto de mercado travestido de movimento político. Eles se dizem jovens, modernos, libertários, mas seguem velhas cartilhas do FMI, do Banco Mundial e da ideologia anglo-saxã. Seu discurso sobre menos Estado nunca inclui menos dependência externa. Querem um Estado fraco internamente, mas submisso externamente. Essa é a contradição fundamental do seu suposto liberalismo. Agora pense comigo, se o MBL realmente fosse de direita, defenderia soberania, indústria nacional, cultura e valores tradicionais. Mas não. O que eles defendem é um cosmopolitismo barato. Uma idolatria ao modelo norte-americano que transforma o brasileiro em cópia de um império que nem o reconhece. Eles falam em empreendedorismo, mas não falam sobre soberania produtiva. Falam em Estado mínimo, mas jamais em nação máxima. O nacional social e económico entende que não há liberdade individual sem estabilidade social. Não há mercado saudável sem nação forte. Não há economia viva sem moral coletiva. O MBL ignora tudo isso, porque vive de slogans, não de pensamento. O liberalismo de palco precisa da desigualdade para existir. Precisa de uma base trabalhadora endividada, insegura e isolada. Somente assim, o empreendedorismo de sobrevivência parece virtude. Na prática, é um sistema que transforma miséria em oportunidade de marketing. O pobre vira consumidor aspiracional. O empresário vira salvador. E o Estado vira inimigo. Enquanto isso, o nacional social e económico prega o contrário. A economia deve ser funcional à dignidade humana. O lucro é legítimo, mas subordinado ao dever nacional. O trabalho não é mercadoria, é missão. A riqueza não é fardo, é responsabilidade. E o Estado é a ferramenta suprema da soberania. Agora pergunta a si mesmo, qual desses modelos parece mais moral, mais humano e mais lógico? Um sistema onde o indivíduo compete até morrer, servindo a bancos e multinacionais, ou um sistema onde o indivíduo serve à pátria e prospera junto dela? O MBL representa a falência do pensamento político moderno. Fala em liberdade, mas não entende que o homem sem pátria é apenas um consumidor. Chegamos ao fim desta jornada, mas ao início de uma reflexão crucial. A verdadeira direita, aquela que constrói, protege e eleva uma nação, nunca, em sua essência, será liberal. Essa é uma distinção fundamental, não uma mera preferência. Porque o liberalismo
em sua busca incessante pela liberdade individual e pelo mercado total, inevitavelmente dissolve o sagrado da comunidade. Ele nos ensina a ver o próximo não como um irmão, mas como um concorrente ou um cliente. Ele substitui valores por cifras, medindo o sucesso de uma sociedade não pela sua coesão, virtude ou felicidade, mas pelo crescimento do seu produto interno bruto. A honra, a lealdade, o sacrifício. Tudo isso se torna obsoleto numa lógica que só entende a linguagem do lucro. A própria cultura, a alma de um povo expressa em sua arte, sua fé e seus costumes, é esvaziada de significado e transformada em produto, embalada para consumo rápido e desprovida de sua transcendência. Ser nacional social-económico é, portanto, uma rebelião contra essa desvalorização do humano. É compreender que a economia é e sempre deve ser um instrumento, uma ferramenta a serviço do bem comum e não a finalidade última da existência humana. É afirmar, com convicção, que o homem, com sua dignidade, sua história e seu potencial espiritual, vale infinitamente mais do que o lucro. A liberdade que nos é vendida sem soberania nacional, sem controle sobre nosso próprio destino e sem um propósito maior que nos una, é apenas uma forma bonita e sofisticada de escravidão. A verdadeira liberdade floresce na pátria forte, justa e soberana.